Olá, boa noite. Boa noite. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi demitido do cargo no início da noite. Ele se encontrou com o presidente Lula numa reunião em Brasília. A demissão ocorreu depois de denúncias de assédio sexual contra o ministro, que serão apuradas pela Comissão de Ética da Presidência. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou hoje ter sido vítima de Silvio Almeida. Você terá mais informações sobre o assunto ainda nesta edição do Jornal da Record. Voltamos a falar sobre a demissão do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, após denúncias de assédio sexual e importunação sexual. Luiz Fara Monteiro traz os detalhes direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou que foi vítima de Silvio Almeida. A Polícia Federal vai investigar as denúncias e deve começar a ouvir depoimentos na próxima semana. A demissão do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi confirmada no começo da noite, depois que o presidente Lula se reuniu com um grupo de ministros. Entre eles, o da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Mais cedo, o grupo ouviu depoimento da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que confirmou ter sofrido importunação sexual de Silvio Almeida. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse que o presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. Antes da decisão de demitir o ministro, o presidente Lula já havia declarado em entrevista a uma rádio que quem pratica assédio não fica no governo. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. A Comissão de Ética da Presidência da República abriu um procedimento preliminar para apurar o caso. Silvio Almeida terá 10 dias para prestar esclarecimentos sobre as acusações. A Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as denúncias. Todos os envolvidos devem ser chamados para prestar depoimentos na semana que vem. O inquérito deve ser conduzido no Supremo Tribunal Federal, já que Almeida teria cometido os atos enquanto ministro de Estado e, por isso, se enquadra no chamado foro privilegiado. As denúncias foram reveladas pela organização Me Too Brasil ontem à noite. Em um vídeo, Silvio Almeida negou as acusações. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos sugeriu que a organização Me Too Brasil teria tentado interferir em licitações do Disque 100, canal de denúncias para a violação dos direitos humanos. A organização respondeu também em nota que apresentou, por meio dos canais oficiais do governo federal, contribuições ao Ministério das Mulheres e ao Ministério de Direitos Humanos. E que a organização não participa de processos licitatórios, não recebe e nunca recebeu nenhum tipo de verba pública. A organização também disse que é inadmissível que os canais oficiais de comunicação pública sejam utilizados para a defesa pessoal de qualquer autoridade. A defesa de Silvio Almeida acionou a Justiça de Brasília para que a organização Me Too Brasil esclareça as acusações. O caso gerou repercussão dentro e fora do governo. O Ministério das Mulheres afirmou em nota que a prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível e não condiz com os princípios da administração pública federal e da democracia.